Então, essa planilha que eu mandei para vocês, tá? Ela tem aqui uma base de dados, ó, onde eu tenho os dados de início e término da PNP, da disciplina, e os horários da manhã, da tarde e da noite, tá? Em vez de eu criar uma tabela para cada um dos turnos, manhã, tarde e noite, eu fiz uma única tabela. E aproveitei este cabeçalho aqui, ó, para criar uma lista, tá? Que eu chamei de L turno. Deixa eu cair fora aqui, desmarcar, para ele ir para ali direto. L turno. Ó. E ele pega, então, o cabeçalho, tá? Então, aqui, em vez de criar uma outra tabela com os turnos, eu aproveito, já que essa informação está aqui, e criei, tá? Então, aqui eu chamei, ó, a célula início 1, C início 1. Aqui C fim 1, e aqui é C início 2, e aqui C fim 2. Então, aqui tem uma célula nomeada, tá? Então, as tabelas, tabela do horário e tabela das etapas, tá? Do início das etapas. Aqui eu tenho os saberes de vocês, que está de acordo lá com as ementas, tá? Que eu faço a organização da ementa, os conteúdos e os saberes de cada um dos conteúdos, eu jogo tudo aqui. E aí eu distribuo a carga horária, né, para o presencial, e aí eu faço a adaptação para a distância, tá? E aqui a correlação que eles têm entre uma e outra, e aqui o que pretensão, né, do que se deseja ver de funções na disciplina, tá? E aqui o suporte de onde eu acho essas informações lá no Office. Depois eu tenho a relação de vocês, ó, a matrícula, o nome, e aí eu extraí o nome de vocês, tá? E tem uma função para fazer isso aqui, que é a esquerda. Então, da função esquerda até achar, na verdade, eu acho a posição do espaço, e aquela posição menos 1 é a quantidade de leitura de caracteres que eu vou fazer da esquerda, tá? Ainda não mostrei para vocês isso. Daqui a pouco eu mostro, tá? Aqui tem, então, o e-mail institucional de vocês, eu peguei de todos no Gmail, tá? Alguns não tinham ainda. E aqui eu tenho os e-mails que vocês criaram lá no início do ano passado, no presencial. Eu só não tenho aqui da Jennifer, qual é o e-mail dela, eu não tenho anotado isso. Se ela puder depois me passar por WhatsApp, o e-mail, o que ponto, deve ser que.Jennifer Tavares, alguma coisa assim, ou só Jennifer. Que.Jennifer, eu acho que não tem nenhuma Jennifer com 2 N's. Então, mas me passa lá o do Outlook, tá? Para eu ter aqui. Aqui é o nascimento de vocês, o celular e a turma na qual vocês pertencem, da A ou da B, tá? E aqui eu tenho um cronograma, ó, que eu fiz para a PNP, e aqui tem uma formatação condicional, ó. Isso aqui, eu não fico preenchendo essas células aqui, tá bem? Ele tem aqui uma formatação condicional, que se a célula, né, ela for menor que a data de hoje, ela tem que pintar, né? Então, hoje é dia 10, ó. Então, menor ou igual, né? Ela tem que pintar. Então, aqui na formatação condicional, ó, gerenciar regras, eu tenho lá a fórmula, ó. Então, vamos editar aqui. Então, aqui, ó, se for, ó, de C7, que é aqui, né? Tá aqui em cima, ó. C7. Mas ele tá pegando todo o processo, tá? Ó, de C7. Aqui eu tenho que aumentar, ó. Isso aqui eu peguei de uma outra adaptação. Então, aqui não é mais o C7, L17, tem que ser o N7. Então, já vou ajustar aqui, porque senão ele não vai pintar isso daqui semana que vem, tá? Intervalo lá, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês enxergarem, porque aqui vocês não estão enxergando coisa alguma. Alt mais, né? Aqui. Deixa eu tirar isso daqui, senão vocês não enxergam igual. Então, aqui, ó, tá do C7 ao L7, ó. Até aqui, ó. Então, até aqui vai funcionar. Essas duas aqui não vão funcionar. Por quê? Porque a PNP do semestre passado era de 10 semanas. E agora são 12. E eu aumentei aqui. Mas a minha fórmula não, ó.
Então, tem que ajustar aqui para quem? Para a coluna do N. Então, já vou ajustar aqui a coluna do N. Então, aqui, se C7 ou N7 menor que hoje, ele tem que pintar, olha aqui, Mas ele vai pintar quem? Esse intervalo todo aqui. Tá? Esse intervalo todo aqui. Então, ele está verificando a data, Se essa data aqui, aqui tem uma data, né? Deixa eu dar o ok aqui para encerrar, senão... Olha lá, ele pega de K8 a N33, De K8, ele pega, na verdade, de C8 aqui, De C8, que é esse cara aqui. Agora ele tem que pegar até aqui, O 33, Até o 33. Então, quem é esse cara aqui? Vamos descobrir quem é esse cara aqui, O N33. Então, é o que ele está fazendo lá na formatação condicional. Gerenciar regras. Ele pegou o primeiro intervalo e depois pegou o segundo, Por que isso aqui, Ele está pegando aqui de um ao outro, Então, esse daqui era o anterior lá. Sei lá, porque tem que ter dois aqui. Eu não vou mexer porque ele fez por conta disso daqui, tá? Então, deixa assim. Mas seria do C8, seria daqui do C8 até o N33. Até o N33. Então, se eu tirar isso daqui, vai funcionar igual. Tá? Mas já que ele mexeu aqui, eu não vou fazer. Deixa assim. Mas o que está formatando... Ctrl N aqui. O que está fazendo é esse intervalo aqui que está sendo formatado, mas a condição está aqui nessa linha, tá? Então, aqui também é mais um exemplo de formatação condicional, tá? Que faz parte lá do nosso currículo, tá? E as que estão em branco são semanas a serem executadas, né? Que aqui é a semana que vem, a próxima é a outra. Então, aqui nós temos a avaliação e aqui nós temos a reavaliação. Então, quem não conseguiu passar aqui, tem que passar aqui, tá? Então, aqui, eu encerro toda a área de conteúdo. A teoria já está toda posta. E aí, então, eu vou começar a prepará-los agora para a prova, tá? Muito bem. Aí, depois eu tenho as atividades, Onde, então, aqui, eu só acrescento aqui, são informações, E aqui eu pontuo. E aqui eu vou colocando a informação, tá? E reparem que eu fiz aqui uma outra formatação condicional. E ele está pegando, as notas que estão abaixo dessa daqui, aqui tem a pontuação, tá bem? E aí, eu estou pedindo para ele mostrar em destaque as notas que estão abaixo desta nota aqui, máxima, tá? Porque daí eu olho, o que aconteceu? O Eliezer, por exemplo. Cadê o Eliezer? Ele está aqui presente? Não, não está. Não está presente. O Gutierre também não está. O Leonardo está aí? Leonardo. Aqui está o Leonardo. Então, olhando aqui o do Leonardo, eu vejo que... Olha lá, eu vou aproximar. Lembra aqui o congelamento dos painéis? Eu estou me deslocando, e essas três colunas, elas não se mexem, tá? Então, aqui, o Leonardo, eu tenho uma nota que significa o quê? Que eu disse de orientação do que ele fazia, ele não foi lá e não foi corrigir, tá? E não corrigiu lá o que tinha que fazer. Então, está em aberto ainda. Ele pode ir lá e acertar e reenviar, e aí consegue a nota. A não ser que ele não queira também, né? Porque aqui ele já conseguiu a nota mínima, que era 60, tá? Aí é por vocês. Mas ele faz o quê? Ele pega toda a linha aqui, de acordo com essa informação. Então, ele vai fazer... Então, eu tenho aqui uma também formatação condicional. Ele vai verificar essas notas todas, e as que forem menor que essa daqui, ele vai me pintar de vermelho.
E aí depois eu vou copiar essa informação para as demais, tá? Eu vou copiar a formatação e não o conteúdo da célula. Aí eu não vou simplesmente clicar e arrastar. Se eu fizer isso, eu estou copiando as células, tá? Até então vocês copiaram células. Mas esse era o objetivo, copiar o conteúdo de uma célula para outra. Ou vocês copiavam o conteúdo daquela célula ou a fórmula daquela célula para as demais, tá? Aqui eu não quero fazer isso, então eu não posso usar o clicar lá e arrastar. Eu não posso vir aqui nesse cantinho aqui, ó, e descer isso aqui, tá? Porque daí ele vai estar copiando a célula e eu não quero a cópia da célula, eu quero a formatação dessa célula. Então eu tenho que usar quem? Lá o pincel, tá? Eu tenho que usar o pincel. Então, como é que ele faz isso? Ele vai pintar todas as linhas, ó, e não vai fazer uma por uma, tá? E ele vai fazer, ó, de acordo com esse valor. Então, como é que a gente faz isso? Eu seleciono uma das linhas. Então, por exemplo, essa primeira aqui. Por que que eu não posso fazer para todas? Porque eu tenho valores diferentes aqui, tá? E aí a comparação tem que ser com a linha, tá? Nessas três aqui vai funcionar. Aqui já não e aqui também não. Que aqui eu vou comparar se é menor que 10, aqui menor que 10, aqui menor que 10, aqui já é menor que 20, aqui já é menor que 40. Então não dá para ser padrão, tá? Então, se eu fizer com relação à célula, aí dá certo. Então, mas eu tenho que fazer uma por uma, tá? E não pega esse negócio, esse trem aqui todo para todo mundo, tá? Formatação um pouquinho diferente. Então, o que que eu faço? Seleciono a linha, já está lá selecionada. E por que está dando duplo ali? Alice e Alice. Se perdeu. Agora se ajeitou. Pronto. Então, aí vem aqui em formatação condicional. Eu já vou gerenciar, só vou mostrar o que eu fiz, tá? Então, essa aqui, ó. Eu tenho uma outra formatação, tá? Que é se o valor da célula é zero. Então, aqui, ó, se eu botar aqui zero, ó, significa o quê? Que ele não fez. Então, ele também vai me anotar em vermelho, tá? Mas somente se for zero. O zero significa que ele não fez a atividade, não entregou, já estourou o prazo, tá? Aí a nota realmente é zero. Mas o que eu quero fazer é uma verificação aqui. Eu vou até mudar a cor, que é para vocês verem como pode ser feito. Então, vou botar em laranja, por exemplo. Então, gerenciar regras. Que é esse cara aqui, ó. Tá? Veja que eu tenho uma regra só. Tá? Para essa situação que eu vou fazer agora aqui. Uma única regra. Não é uma ré para cada linha. Tá? Então, eu vou editar essa regra aqui para vocês verem. Então, eu estou dizendo, ó, formatar apenas células que contenham. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, eu escolhi formatar apenas células que contêm. Então, o valor da célula é menor do que? Menor do que quem? Ó, do dólar C2. Se eu clicar lá na célula, ele vai colocar dólar C, dólar 2, tá? Mas eu não quero o dólar 2, porque eu quero copiar essa formatação. Se eu mantiver o dólar 2, ele não vai fazer a comparação com a linha de baixo. Ele não vai fazer com a C3, com a C4, com a C5, e assim vai indo, tá? Onde é que está essa célula? Está aqui, ó. Olha lá, ó, C, tá? Onde está, ó, quem? Estão os valores máximos de pontuação de cada uma das atividades. Então, se eu colocar aqui o dólar 2 também, quando eu copiar para baixo a minha formatação, ele vai sempre fazer referência ao C2. Eu não quero, eu quero que ele, quando eu fizer essa cópia para baixo, que ele também ajuste a linha daquela coluna. Tá bem? Então, o C não pode, não posso modificar, tá? Então, eu fixo ele. Essa é a coluna. Mas a linha eu quero modificar, porque eu quero copiar a formatação para as demais. Por isso que eu tirei dali, tá? Então, aqui, em vez de botar vermelho, vamos botar diferente, então, aqui, ó. Vamos escolher esse laranja aqui. E aí, dou OK. E aí, eu dou OK de novo, tá?
E aí, ó, agora já não está mais vermelho, agora está laranja. Quando eu vir aqui, ó. Por que que aqui não fez? Porque aqui ainda está com a formatação lá de cima. E, ó, e todos fizeram a primeira, tá? Então, o que que eu vou fazer agora aqui? Primeiro eu vou tirar. Não tem nenhum. Agora que eu tenho isso aqui já pronto, o que que eu vou fazer? Esta formatação, que já está definida, eu vou vir agora aqui, ele está se perdendo aqui. Que aqui não é Alisson, aqui é outra coisa. Deixa eu ver se eu sair daqui e voltar. Ajeitou, pronto. Ainda está selecionado, tá? O que que eu vou fazer? Agora eu vou marcar aqui o pincel. E aí eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro, vou até lá o fundo e venho para cá. E vou soltar. Quando eu soltar, ó, reparem que aqui já mudou, ó. Já não é mais vermelho, agora já é laranja, ó. Já não está mais vermelho. Então, o que que ele fez? Ele ajustou a formatação. Formatação é uma coisa, tá? A formatação, quando eu digo uma formatação condicional, ela está interna dentro do Excel, tá? Ela está interna dentro do Excel, e aí eu só gerencio essa informação, tá? A formatação condicional é diferente, eu estou criando um critério, onde eu posso criar uma fórmula ou uma condição, tá? São duas coisas diferentes. Por isso que eu só fiz numa, eu poderia fazer na outra, mas é a mesma coisa. Então eu vou aproveitar a formatação de uma e copiar para as demais, tá? E aí ele já fez. Isso é interessante quando eu estou assim, por exemplo, numa tabela de controle de estoque, por exemplo, tá? E eu quero que eu tenha um estoque mínimo. Aí eu quero que ele mostre a linha do registro em que aquele produto está abaixo do limite do estoque. E ele vai me preencher toda a linha com uma determinada cor, desde lá do produto. Então, a primeira linha da minha tabela do registro, eu faço a formatação e aí eu copio isso para baixo, tá? Através do pincel, essa formatação, e aí fica todo mundo igualzinho. Exatamente como eu fiz aqui, tá? Só tem que lembrar de tirar o dólar lá da linha. Se não tirar o dólar da linha, não vai dar certo, porque ele sempre vai comparar com esse valor aqui, tá? Aí ficaria aqui, ó, isso aqui tudo ficaria diferente, tá? Bom, essa é a da atividade. Tem a da avaliação, que ainda tô. Aqui não tem nada a ver, tá? Porque isso aqui eu só peguei a formatação para não perder, lá do Word lá, e aqui eu vou botar os critérios do Excel, tá? Mas eu já tenho as colunas formatadas, já tenho as linhas separadas, os aspectos todos definidos, então aí é só aproveitar, tá? Já acertou o nome lá de vocês, porque o nome da lista é o mesmo, só mudar a fonte, né, onde ele está buscando essas informações, então ele automaticamente ajusta isso aqui. O que eu tenho que mudar é aumentar o número de colunas ou diminuir o número de colunas em função do número de alunos, tá? Mas o resto eu só tenho que acertar isso. Eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer a prova de vocês. E aqui tem uma outra tabela com a nota final. Quando não tem nenhuma informação, ele não bota. É o caso da Larissa, que ainda não, se ela mandou, ainda não vi, tá? Então, depois aqui vai a avaliação, e aqui, então, a nota final, que vai pegar o menor valor e vai colocar aqui. Depois eu vou botar o resultado, se esse menor valor for menor do que 6, então está reprovado, tá? Mas eu dificilmente alguém vai ser reprovado. E aqui, então, o X da questão, que é a consulta, onde eu fiz o formulário. Vejam que eu tenho aqui toda a lista de vocês, já pronta, e aqui eu tenho as informações de quem está setado lá. Ó. Isso aqui é um formulário, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Então, acho que foi o Gabriel, né, que perguntou se eu podia mudar, ou alguém que perguntou lá que se eu podia mudar o tipo de fonte, ou mudar o tamanho, a cor. Bom, então, eu fiz isso aqui, tá? Então, qual é a fonte padrão da planilha? É o Tarroma 10, tá bem? Qual é a fonte que eu tenho aqui? Eu não sei qual é a fonte que tem aqui. Onde é que eu sei isso? Nas propriedades.
Então, qual é a diferença deste aqui para a lista suspensa? Eu poderia fazer a lista suspensa aqui também, tá? Então, nós vamos ver essas duas diferenças. Aqui na guia de desenvolvedor, eu tenho, então, os controles de formulários e os controles de ActiveX, tá? O que significa isso? Que esse daqui eu posso mexer na programação deles, esse aqui não. Aqui eu só mexo nas propriedades, tá? Então, esse cara aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Caixa de listagem, tá? Então, essa é a caixa de listagem. Então, essa caixa de listagem aqui, ó, ela se comporta da mesma maneira. No entanto, eu não posso modificar o tamanho da fonte nem o tipo de fonte, tá? Porque ela é apenas um controle. Ela não me permite mexer na programação, tá? Eu estou entrando num terreno aqui perigoso, porque eu não queria ver isso com vocês, mas para não ficar dúvida do que significa um, o que significa outro, tá? Então, qual é a diferença? Eu vou diminuir aqui. Que com esse aqui, conforme eu aumento aqui, ó, eu mostro todas as listagens, tá? Então, aqui, ó, formatar controle. Então, onde é que está o intervalo? São os alunos, né? Os alunos estão aqui, ó. Olha lá. Aqui estão os alunos. O que está faltando aqui? Eu indicar a célula de referência dele. Eu vou colocar aqui na O2, tá? Então, da direita, formatar. Então, a célula de referência é O2. Então, simples, múltiplo ou estendido. Eu quero a simples, tá? Porque eu quero um só, eu não quero vários. Então, agora quando aqui, ó, olha lá, eu escolher, ó, dá 1, 2, 3. Tá bem? O que esse cara aqui faz? Onde é que está a célula de referência dele? Está aqui, ó. Mas, ao contrário deste daqui, quando eu uso a programação que eu posso mexer nele, o que ele mostra? Ele não mostra o índice da lista, ele mostra o conteúdo daquele índice, tá? Então, aqui, ó, ele está mudando, ó. Ele não está botando 1, 2, 3, 4, 5. Ele está colocando o valor exato, tá? Então, esse cara aqui tem como referência, ó, eu nem consigo mexer nele, ó, tá vendo? Aqui eu consigo, ó, botando da direita e para mexer nesse cara aqui eu tenho que ativar o modo design, senão eu não consigo acessar, tá? Aqui eu consigo, ó, ele vai lá, se eu quero, botão da direita e já seleciona e eu venho, tá? E aqui eu tenho propriedades, ó, são as mesmas, tá? Não tem diferença. Já neste aqui, eu tenho que primeiro selecionar o modo design, selecionar, e quando eu dou propriedades, então aparecem outras coisas. Tá? Então, aqui eu tenho a fonte, ó. Eu escolhi esta fonte e escolhi esta cor aqui, tá? Então, aqui eu tenho, ó, todas as informações, tá bem? Então, aqui no categorizado, ó, eu tenho lá, ó, a fonte, ó, tá Roma. Então, se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, vai abrir a possibilidade de alteração da fonte. Então, aqui está ela. Eu posso escolher o tipo de fonte, eu escolhi a Roma, se ela é regular ou se ela é negrito, ela está regular, e o tamanho dela, eu escolhi 10. Tá? Aqui, se eu quiser botar efeito, riscado, sublinhado, tá? Aqui o script, então aqui ele vai mostrar o formato. Então, é isso que eu quero. Aqui eu consigo mexer, então, ó, nessas alterações todas, tá? Então, cada um desses itens aqui se refere a uma informação desta list box aqui, ou caixa de listagem, tá? E essas informações todas, essas variáveis aqui, ó, são variáveis, tá? Que a gente chama de variável do sistema. Eu não crio isso, quem cria é o VB, que é o Visual Basic. Então, eu posso usar essa informação na programação. Eu posso, através da programação, por exemplo, dizer que o nome selecionado apareça com outra cor, e não com essa, tá? Então, ele vai pegar essa fonte aqui, ó,
e vai alterar o valor desta fonte aqui. Quando ela estiver... Então, tem duas condições. O elemento estar selecionado e aí a condição de como ele vai ser mostrado, tá? E eu só consigo fazer isso em programação. Eu não consigo aqui, através do Excel, fazer isso, tá? Então, essa é a diferença de eu usar um controle de formulário e um ActiveX que eu tenho, então, a programação para colocar em cima, tá? Então, nesse aqui eu não consigo mexer a fonte, porque não dá as propriedades, ó. Ele dá, mas não tem as mesmas propriedades desse aqui, tá? Então, são coisas simples, que eu não preciso, e ele me dá somente o quê? Essa possibilidade aqui, tá? Essa aqui não, essa aqui amplia, vai mais coisas, porque tem a possibilidade de mexer no controle ActiveX, que é a programação do VB, tá? E esse aqui mostra o número do índice, e esse aqui mostra o conteúdo do índice, tá? Então, ó, tendo isso, o que ele vai fazer, ó? Aí eu criei agora aqui uma célula, que eu chamei de registro, tá? Ele mostra o Corresp desse cara aqui. Então, ele mostra o Corresp de F5. E ele está onde? Ele está aqui embaixo, ó. Aqui, ó, registro. Ele está aqui embaixo de onde? Embaixo desse cara aqui, porque eu não quero que isso apareça. Tá? Então, eu chamei essa célula aqui, ó, de ser registro. Eu não tenho que ficar lembrando qual é a célula que está o registro. Eu jogo numa célula, renomeio essa célula, eu sei que ela é a célula de registro. E aí, o que ele faz? Olha lá, ó. L matrícula do registro. Qual registro? Deste cara aqui. Porque quando eu selecionar aqui, ele muda o nome, ó. Olha lá. Ele, não interessa onde ele esteja, tá? Ele está até fora do meu formulário aqui, ó. Não interessa onde ele está, ele vai fazer o papel dele, tá? Então, ele muda lá, ó. E aí eu coloquei aqui, ó, para eu não ficar fazendo o correto daquele cara lá, que dá mais trabalho, o que eu faço? Eu acho o próprio registro, tá? Então, aqui, ó, Corresp, do F5, que é o nome da lista do aluno, a correspondência exata. É o que eu estou fazendo aqui. Não sei se vocês estão vendo. Aqui, ó, Corresp, eu faço Corresp uma única vez, tá? Onde é que está isso? Lá na célula do registro, aqui, ó. Seria a C16, tá? Olha lá, o nome dela, C registro. Então, eu acho uma única vez aqui a linha de onde está o nome aqui. Não faço confusão, tá? É esse daqui, ó. Isso aqui eu botei agora. Não tem referência nenhuma. Está lá, eu não estou fazendo uso dela, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu não preciso estar achando o Corresp, porque ele está me dando o Corresp. Então, eu faria um índice direto aqui, lá daquele índice. Mas eu não posso mudar a fonte, não posso mudar a cor, não posso mudar nada, tá? Nesse aqui, eu posso mudar a fonte, cor e tudo mais. E aí, então, eu tenho que achar o primeiro valor, acho a linha desse valor, e a partir daí, eu jogo isso lá na célula, renomeio a célula, e a partir desta célula, eu passo, então, a usar ela aqui, ó. Ser registro. Registro. Qual? A linha desse aqui, que é, neste caso aqui, quem? A 5. Então, isso para turma, para celular, e para todas as informações, tá? E ele vai fazendo isso. Então, por que eu botei aqui? Porque eu não preciso ver essa informação. Então, esse cara aqui, ó, para trazer de volta. E ele fica bem tapadinho lá, e a partir daí não mexe mais. Tá? Então, essa é outra forma de vocês organizarem as informações de vocês. Ó, se eu fosse botar isso aqui, ó, eu teria que fazer um arranjo diferente aqui nessas informações, tá? Provavelmente teria que trazer outra informação aqui para o lado, sei lá o que eu ia fazer. Ia ter que, de uma forma ou de outra, mudar o layout do meu formulário, tá? Mas isso fica por conta de vocês. Esse aqui basta, ó, pegar com o botão da direita e aí marcar ele ali, ele vai, tá? E esse aqui é a mesma coisa. Se eu jogar isso aqui de baixo, ó, vou botar aqui, ó. Por que não está aparecendo? Porque está embaixo lá, ó. Olha lá. O que eu botar em cima, pronto, eu cubro. Eu só tenho que lembrar, ó, que essa célula aqui é a que contém o registro. Então, todos os índices
terão como linha o valor dessa célula aqui, para achar as informações, tá? Fechou? Entenderam? Alguma Sim, dúvida? professor. Tranquilo. Aqui é só uma caixa de texto aqui, ó. Simples, ó. É isso aqui, tá? Isso aqui. Foi esse daqui, eu acho que eu botei. Tá? Então, eu costumo não ver isso daqui, tá? Porque dá muito trabalho esse negócio aqui. Teria que ver outros saberes que não estão prontos. Não fazem parte, tá? Então, eu vejo isso daqui. O mais comum é usar aqui a caixa, que seria essa daqui, ó. Caixa de grupo, tá? Caixa de grupo por quê? Porque ele envolve todos os valores correspondentes, que tem proximidade, aquilo que tem proximidade eu junto, aquilo que não tem, eu afasto, tá? Então, aqui é a caixa de combinação, que daí não é assim, ó, não é uma lista, aí é só uma linha, e aí vocês clicam lá na setinha para mostrar. Então, o efeito é o mesmo? Teoricamente é. É que aqui eu já tenho todos os nomes disponíveis, tá? Se, quando eu faço ele aqui, ó, menor, aí ele bota uma barra de rolagem, tá? E aqui, pelo espaço que eu queria, ó, deu certinho botar os nomes todos aqui, então eu estou vendo todos os alunos aqui da lista lá dos alunos, tá? Lembrando que eu não posso fazer referência ao nome da lista, eu tenho que usar o intervalo, tá? Nessa situação aqui de objetos de formulário, ele não pode usar o nome de listas, tá? Ele tem que usar a referência lá do intervalo. Então, célula inicial, célula final, tá? Só para não ficar dúvida aqui. Propriedades. Aqui o intervalo, que são os alunos que é aqui. Agora eu escolho a célula aqui, onde é que eu vou botar? Vou botar aqui no A, tá? No N aqui, não, no A. Só para a gente enxergar. Pronto. Agora estão ali. Aí ele mostra lá, tá? Esse aqui está onde? Esse aqui está aqui embaixo, né? Ó, se eu mover isso para cá, ele vai fazer a correspondência, tá? Então, tanto faz usar um quanto usar o outro, vai dar no mesmo. Tá? E essa informação aqui é a linha onde ele está. E a partir daí, achando um, eu acho todos os outros. Por quê? Porque eles estão ó, na mesma linha aqui. Ó. Acha a linha do nome, eu acho todos os demais campos daquela linha. Tá? Eu só tenho que saber o nome da lista. E aí, no meu caso aqui, é L, o nome do cabeçalho. Tá? Que eu chamei de guia consulta, por isso que dá isso daí, tá? Depois eu fiquei de ver com vocês, eu vou salvar aqui, para não perder isso. Esse outro formulário aqui que a gente viu em aula, tá? E aí eu fiquei de ver com vocês o uso desse cara aqui, ó, o botão de opção, tá? O que que ele faz? Na aula passada, eu me confundi, né? Eu achava que era o verdadeiro e falso, na verdade, verdadeiro e falso é aqui, a caixa de seleção. E a caixa de opção, não. A caixa de opção, ele vai gerar também um índice, tá? Então, ele faz isso na sequência, olha aqui, ó. Vou botar aqui. Então, essa aqui, ó, opção 5, significa que eu já tenho, ó lá, 52. Significa que eu já fiz alguns testes aqui também. Essa é a 52ª vez que eu insiro esse carinha aí. Porque ele começou a gerar uma série de erros lá, e eu fui fazendo, fui testando, e aí eu cheguei à conclusão que ele tem limites para fazer esse negócio, tá bem? Então, quando eu uso essa caixa de opção aqui, eu tenho que procurar usar a mesma célula de referência. Por quê? Porque a caixa de opção,
ela é eliminatória, ela é exclusiva, ou de exclusão, tá? Ela tira a opção de uma outra, tá? Então, ela não fica semi-marcada. Quando eu tenho outro botão de opção que é marcado, esse é anulado, tá? Então, ele coloca isso na sequência, 1, 2, 3, e assim vai indo, tá? Eu, sinceramente, eu não sei o que ele vai fazer aqui. Eu deveria começar um formulário novo para fazer isso, um arquivo novo, mas eu vou me arriscar. Vamos lá. Então, eu vou botar aqui, janeiro. Tá bem? Então, agora eu vou formatar esse cara. Eu vou botar aqui, ó. Deixa eu trazer ele para a linha, senão... Deixa eu exibir de novo aqui as minhas linhas. Eu consigo fazer. Então, eu vou botar aqui opção, tá? E vou jogar nessa célula a referência desta opção aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vínculo da célula, tá aqui. A opção 1, tá bem? Vou criar uma outra aqui. Eu vou chamar de fevereiro. Tá? E olha o que eu vou fazer. Deixa eu tentar fazer uma... Aqui. Botão da direita, formatar. Qual é o vínculo? Olha lá, ó. Ele já achou o vínculo. Por quê? Eu não botei, né? Eu criei um novo e ele automaticamente já pegou o vínculo do anterior. Por quê? Porque é assim que funciona essa opção de caixa de opção. Ela é opção, ou uma coisa ou outra. Então, quando eu der OK agora aqui, ó, e marcar esse, ó, aqui lá é desmarcado. Olha lá, e já passou a ser 2. Então, 1, 2. O mesmo vai acontecer se eu colocar um novo aqui, ó, e chamar de março. O que ele fez aqui? Olha lá, de novo não é 11, tá? Por quê? Porque ele faz parte aqui do conjunto. Quando eu marcar esse, ó, ele desmarca e já mostrou lá a opção. Ora, eu tenho aqui, não tenho? Olha o que eu vou fazer agora aqui, ó. Aqui está a célula, tá? Eu vou formatar essa célula agora aqui. Então, lá na página inicial, eu vou usar mais formatos de número, só que eu quero personalizado. E eu vou chamar isso aqui de MM. Se eu botar MM, olha o que acontece. Tá? Não deu certo. Fechou? Por quê? Porque é mês. Eu não tenho mês aqui, eu tenho 1, 2. Vamos de novo lá. Formatar, personalizado. Vou botar mais um M agora. Olha lá, ó. Janeiro. Começou a melhorar. Então, janeiro. O que aconteceu aqui? Ele não está mudando o nome. Deveria. Deveria, porque essa formatação já começou a pinotear aqui o bicho. Mas vamos seguir. Se eu colocar agora 4 M's, olha lá, de janeiro passa a ser janeiro. Tá? E aí bagunçou, né? Vamos passar para cá. Pronto. Então deveria ser, ó, janeiro, fevereiro, esse cara aqui deveria mudar, tá? Olha o que está colocando lá, ó. E eu não quero isso, ó. Ele está botando 1º de 1 de 1990. Eu não quero isso, tá bem? Eu não quero esses valores aqui. Então agora aqui, ó. Ele insistiu, né? Olha lá. Ele está botando uma data, ó, não está fazendo.
Então, o que eu faço? Tiro a formatação, tá? É geral. Pronto. Então, o que eu faço? Eu vi que não deu certo, não é? Então, como é que eu resolvo essa questão aqui? Eu resolvo lá na base de dados. Ah lá. Eu não consigo formatar esse cara para janeiro, fevereiro. Por quê? Porque ele coloca uma data. Tá bem? Onde é que estava aqui mesmo? Aqui. Então, ele gera um número e eu não consigo formatar esse cara aqui. Tá? Eu não consigo pegar essa informação. Mas eu sei que o mês 1 é janeiro, o mês 2 é fevereiro, o mês 3 é março. Então, eu vou gerar uma tabela com essa informação. Foi o que eu fiz lá, criei uma base de dados. Então, onde eu botei de 1 a 12 os nomes por extenso e o nome abreviado. E essa informação aqui eu posso, então, usar. Olha só. Que é igual a índice. Qual é a matriz? Eu acho que eu chamei de L-mês, né? Olha lá, L-mês. Eu tenho L-mês e tenho L-mês abreviado. Eu vou usar o L-mês, que é o completo, tá? Dou um tab aqui, ponto e vírgula, com a linha. Essa daqui. Está resolvido o problema. Janeiro, fevereiro e março. Fechou? Então, eu não consigo fazer aqui. Não deu, ele não me permitiu. Por quê? Porque aqui eu tenho algo que é um pouquinho além do que uma célula, tá? É um objeto de formulário. Bom, mas me gerou um problema e eu quero o mês. Então tá. Então gera uma lista com os meses e com os nomes. Ele está te gerando esse valor aqui. Faz uso desse valor, então, para achar o nome do mês. Tá bem? Fechou? Então, essa é a finalidade desse botão aqui, dessa caixa de opção, tá? Ele não consegue ficar marcando mais de um, ou é outro, tá bem? Vamos ver se vai dar certo. Aqui eu coloquei, despesas de março, Quem é o L4? O L4 eu botei aqui, o mesmo, Então, essa mesma opção que tem aqui, para... Onde é que está o mês aqui, Em algum lugar ele está buscando essa informação aqui, agora que eu não lembro mais onde é que está associado aqui. Mas eu vou refazer, tá? Então, aqui está a opção do mês, Eu quero que ele me mostre lá das minhas despesas, eu tenho aqui, o valor total que eu gastei no Bito e o valor total que eu gastei em toda a minha tabela. Qual tabela? A tabela lá de despesas, tá? Essa tabela aqui, E vejam que eu já modifiquei aqui, Eu já botei o mês aqui, tá? Por quê? Porque como eu não estava conseguindo trabalhar com número, eu precisei fazer, então, uma nova base de dados, uma nova lista, fazendo uso desse índice para gerar o nome que eu quero. Então, lá na minha planilha, eu acrescentei também, Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando, o mês da data. Então, que função é essa que eu usei? A função data, Então, o que ele faz? O índice de L mês, do mês, aí a função mês, e aí nós já estamos trabalhando lá com datas, tá? Com tempo, datas, que está na unidade 4, se eu não estou enganado. Então, ele está pegando a função mês, e a função mês é o quê? É de uma data. Eu tenho essa data, que é do campo data. É o mês dessa data aqui. Então, ele vai ignorar o 22 e o 2021, vai se concentrar no quê? No 3. Então, ele vai dar como resultado do mês da data 3, que é justamente o índice que eu quero para março. Tá? Foi o que eu fiz aqui. Então, eu achando essa função, eu posso fazer outras coisas aqui, Então, olha lá, L4. Eu não estou lembrando agora de onde eu tirei aqui. Quem é que eu botei aqui para fazer isso? Mas eu vou refazer aqui, Repare que eu estou fazendo uma concatenação aqui,
Estou botando despesas D, juntando ó, o E comercial ó, com o índice do L mês, o L4. O L4 tem um mês lá, tá? Mas aqui não tenho mais essa... Ah, porque eu apaguei. Estava dando erro, apaguei, ela ficou. Então, o que significa? Ó, se eu botar aqui, ó, 5, vai aparecer o que aqui? Maio. Ah lá, tá? Mas isso aqui antes estava automático, tá? Então, agora eu vou botar aqui, ó, esse cara aqui. Sim, substitui. Olha lá. Pegou a referência errada. Agora aqui, ó, como eu copiei por cima, ele perdeu. É só refazer. Pronto. Então, agora aqui, ó, janeiro. Olha lá, fechou ali, porque está pegando o índice lá. Olha lá, fevereiro, o índice lá. Então, o que eu estou fazendo? Ó, isso aqui eu passei para lá. Menor, ou melhor, o índice eu passei para lá e esse mês aqui, ó, eu passei para cá. Tá? Então, funciona do mesmo jeito. O que eu quero mostrar aqui com vocês? Que vocês vão ter que organizar o formulário de vocês conforme o desejo de vocês. Eu estou mostrando aqui todas as opções. Ó. Eu poderia colocar tudo isso aqui embaixo, de algum lugar aqui, e pintar com essa cor aqui, ele simplesmente ia assumir, né? E eu não ia ver essas informações. Por que elas estão aqui? Ó? Porque eu quero que vocês vejam de onde estão saindo as informações. Então, estou fazendo uma coisa de duas maneiras, tá? Então, aqui eu já estou pegando, aqui eu pego o índice e jogo direto lá, ou eu trago por uma célula qualquer aquele índice lá. E eu estou jogando o índice aqui, ó. Tá lá, o mesmo que tem aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Olha lá, ó. Vocês têm que se pegar nisso aqui, ó. Índice L mês L4. Índice L mês L4. Tá? Então, em vez de jogar aqui nessa célula, eu estou jogando aqui em uma concatenação, ó. O índice L mês, ó, está sendo concatenado despesas de arroba e aí o índice, tá? Por isso que está dando, ó, despesa de e aquele índice lá me gera a palavra janeiro, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho aqui um formulário, mas eu não estou usando o elemento de formulário. Eu estou usando o que esse elemento me dá de resposta. E aí eu estou colocando uma fórmula aqui, tá? Que é a forma concatenada. Eu estou juntando uma informação com outra. E repare que despesas de está entre aspas, olha lá. Por quê? Está entre aspas, porque ela é um valor texto. Tá bem? Eu poderia jogar esse conteúdo em outra célula e jogar aqui a referência da célula, tá? Então vamos fazer isso. Agora estou mostrando possibilidades para vocês, tá bem? Eu vou colocar aqui, ó, vamos chamar de texto, tá bem? E aqui eu vou botar assim, ó, despesas de ou do mês de, e aí eu vou colocar 2 pontos, tá? Ele fez. Eu coloquei 2 pontos e um espacinho, tá bem? Então, eu posso usar a referência da célula, chamada de L5, e eu posso dar o nome para essa célula. Eu posso chamá-la de ctexto. Então, eu vou chamá-la de ctexto. Ctexto. Pronto. Aqui está ela. O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou tirar isso daqui. Ó. E vou colocar essa célula aqui, seria a... Ah lá, ele já até já fez para mim. Ctexto. Tá? Quando eu der no Enter, opa, é tudo. E ele já fez. Tá bem? Então, digamos que eu quero usar esse texto aqui, mais o mês, em mais de um lugar da minha planilha. Olha, é só usar o nome ctexto, que é o que está lá. Tá? E o índice que já está lá também. Eu poderia colocar tudo isso aqui fora também, e aqui ele vem direto. Tá? Eu poderia colocar esta fórmula aqui nessa célula. Eu só não posso botar ctexto lá, né? Eu teria que fazer isso aqui, ó.
cortar isso aqui, Ctrl X, e dou um Enter. Ó, só ficou aquilo lá. Agora aqui, ó, agora aqui é uma fórmula. Então, igual a isso, agora aqui eu tenho que usar as aspas. Ctrl V, mais o arroba do índice. Ah lá. A mesma coisa. Agora, o meu ctexto está todo baseado nessa concatenação. Ou eu faço dentro do próprio formulário, ou eu faço fora do formulário, em algum lugar que isso não me apareça. Eu posso, como eu estou dando o nome a uma célula, ele não precisa nem estar aqui. Ele pode estar em outro lugar. Tá? Só lembrando que a referência, lá a célula de referência do objeto formulário, tem que estar de acordo, tá? Então, qual vai ser a referência lá? Vai ser o nome da guia. Se eu botar, por exemplo, aqui em base de dados, a minha referência vai ser igual, B dados, sinal de exclamação, dólar L, dólar 5, por exemplo, tá? Onde tiver aqui o valor, que seria do mês ali, né? O de cima ali, dólar 4, tá? Se eu botar só o L4, ele vai achar que está nessa guia aqui, ó, consulta, e não está, ela está lá na base de dados. Então, antes da referência da célula, eu tenho que botar o nome da guia, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está brincando com as informações. Eu não quero que apareça isso no meu formulário, eu quero ele limpinho, como está aqui, ó. Ó, ele está limpinho. Eu não estou vendo nada, absolutamente nada. Por quê? Porque está tudo aqui de baixo. E eu poderia colocar isso tudo lá na base de dados também, tá? Então, vejam aí. Aqui já é outra planilha. Vejam aí como vocês querem fazer, tá? O importante é vocês lembrarem dessa opção aqui que ela vai gerar. O que está faltando aqui? Eu colocar uma fórmula, né? Que eu vou ver amanhã, tá bom? Hoje eu só estou mexendo no layout do formulário, tá? Amanhã, então, nós vamos gerar aqui somente as contas, os valores do mês escolhido, tá? Então, eu tenho um total aqui gasto, mas no mês tal, aqui está somando tudo, tá? Tudo que eu já gastei com a empresa. Aqui ele vai mostrar somente em determinado mês a despesa, tá? Que é usando a função soma-C, tá? Fechou? Já são 3 horas, vocês têm aula? Ah, vocês não têm aula agora? Amanhã que vocês têm aula. Mas igual eu vou ver só a fórmula só amanhã, tá? Hoje eu já não vejo. Porque eu quero me detalhar na fórmula, que ela tem critérios lá que eu tenho que estar bem atento para fazer, tá? Então, deixa eu salvar isso aqui e voltar para vocês aqui. Vamos interromper. Leonardo, tá tranquilo? Não, Leonardo, quer que tire 10, cara. Vai lá e arruma coisa assim para fazer.